Oi pessoal, aqui é a professora Rebeca e nós vamos fazer a correção da aula 1 do 7º ano do ensino fundamental. Essa aula aqui é de geografia e ela é referente ao primeiro bimestre. O tema é a formação do território brasileiro, seus limites, fronteiras e regionalização. A habilidade que nós aprenderemos aí, desenvolveremos nessa aula, é analisar o processo de formação do território brasileiro e identificar as demarcações de limites e fronteiras em diferentes tempos. A instrução é que vocês lessem o texto e respondessem às atividades propostas. Na etapa 1, na sondagem inicial, o território brasileiro, sua vasta dimensão e suas riquezas minerais são sempre tratados como sinais da potencialidade da riqueza nacional, ainda em grande parte inexplorada. Essa conformação territorial, que hoje conhecemos, foi uma lenta, longa e difícil construção, tecida durante 5 séculos de história. Agora responda o que você sabe a respeito dessas questões. Eu li os exercícios que vocês enviaram e, baseado nas respostas que vocês deram, eu escrevi aqui as respostas sugeridas aí por vocês, tá? Com algumas pequenas correções, é claro. Então, a primeira resposta era para você, o que é território? A maioria respondeu que o território é um espaço onde se exerce o domínio, onde alguém manda. A segunda questão perguntava se era possível afirmar que o Brasil sempre teve a mesma formação territorial. Vocês acertaram. Não, o Brasil já foi bem menor do que ele é hoje. E para poder exemplificar, nós temos aí a imagem do Brasil como era em 1500 e o Brasil como ele é hoje. Observem como aumentou o tamanho do nosso país. A terceira questão perguntava quais fatores influenciaram a formação territorial do Brasil. E aí nós elencamos aí 2 fatores principais. O primeiro é que o Tratado de Tordesilhas, feito em 1494, ele dividiu as terras do novo continente entre Portugal e Espanha. Então, olha só, o primeiro formato do Brasil foi definido por esse tratado aqui. Outro fator importante foi o povoamento, Ele começou no litoral nordestino pelos portugueses e nós começamos a primeira atividade econômica, que é a exploração do pau-brasil. Depois veio o ciclo da cana, com as plantações, com os engenhos e os portos. E, paralelo a isso, os colonos portugueses também organizavam expedições em busca de mão de obra, metais como ouro, prata e pedras preciosas. E a expansão ao sul ocorreu a fim de proteger a terra dos espanhóis. A questão 4 perguntou a vocês que em relação à extensão, o tamanho do nosso território, você já ouviu dizer que o Brasil tem o tamanho de um continente? O que isso representa para você? Sim, vocês acertaram, o Brasil é enorme. E aí eu trouxe um exemplo para a gente entender o tamanho disso, tá? O Brasil, no seu tamanho, cabe exatamente todos os países da Europa e ainda sobra um pouquinho de espaço. Vamos dar uma observada aqui, ó. Olha só, os países colonizadores Espanha e Portugal caberiam onde fica hoje o estado de Minas Gerais. Noruega, Ucrânia, Suécia, Itália, Romênia, Finlândia, Grã-Bretanha, Hungria, Suíça, olha só, Alemanha, todos eles caberiam dentro do nosso único país. Então, olha só, tem que juntar a Europa inteira para dar um Brasil. Na etapa 2, eu pedi para que vocês fizessem uma leitura e análise de um mapa e de um texto que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, vamos ao texto. Formação territorial do Brasil. A conformação territorial que hoje conhecemos foi antes uma lenta, longa e difícil construção, tecida ao longo de 5 séculos de história, 500 anos, e essa construção deu-se fundamentalmente através de 2 estratégias diferentes, mas complementares: a conquista territorial e as negociações diplomáticas. Esses 2 aspectos da tomada de posse e ocupação do território do que viria a ser o Brasil podem ser observados desde o momento inaugural da chegada dos portugueses à nossa costa. No alvorecer do século XVI, quando as viagens ultramarinas conjugavam o imaginário do maravilhoso medieval com as novidades técnicas náuticas que impulsionaram a aventura da expansão marítima. E aí nós podemos observar no mapa abaixo
O que os portugueses viram no Brasil quando eles chegaram aqui? Observem, pessoal. Observaram? Olha lá, nós temos a imagem de indígenas carregando pau-brasil, muitos pássaros, animais, as caravelas portuguesas viajando pelo Oceano Atlântico, né? Demonstra nesse mapa que o Brasil era um país selvagem, um Brasil habitado por nativos, uma terra misteriosa que deveria ser explorada. E aí, nesse último momento, eu pedi para que nós realizássemos a leitura do texto e buscasse termos, palavras ou expressões que eram desconhecidas e que buscassem também o significado em dicionários aí disponíveis aí na sua casa, na internet, né? Então eu relacionei aqui 7 palavras que mais apareceram nas respostas dos exercícios de vocês. A primeira palavra é a palavra diplomática. Diplomática é o nome que se dá para as relações entre pessoas, onde não ocorrem conflitos militares, bélicos ou agressivos. Ou seja, diplomática é o nome que se dá a pessoas ou grupo de pessoas que optam pelo uso do diálogo, em vez do uso da força bruta. A segunda palavra era a palavra inaugural. Quando a gente fala que algo está sendo inaugurado, que algo é inaugural, quer dizer que está começando, que está se iniciando, né? Que dá início. A terceira palavra é a palavra alvorecer. Alvorecer significa raiar o dia, amanhecer, surgir o primeiro sinal, começar a manifestar-se, aparecer, despertar. No texto, quando ele fala que está alvorecendo, significa que está começando, tá? A quarta palavra é a palavra náutica. A náutica é o conjunto das tecnologias de navegação no mar e de todos os processos utilizados na navegação. O nome está ligado à palavra nau, que é sinônimo de navio, como nós chamamos as caravelas portuguesas, as naus portuguesas, ok? A quinta palavra é a palavra ultramarina, que é tudo aquilo que está situado em ultramar, ou seja, além do mar. Quando no texto fala que as viagens eram ultramarinas, significava que elas atravessavam o mar, que o objetivo era ir além do mar. A sexta palavra é a palavra medieval. Medieval é um tempo histórico, tá, pessoal? É uma era, é um período intermédio numa divisão esquemática aí da história da Europa. No caso, o período medieval, a era medieval, ela durou 1000 anos, né? Ela começou do século V e durou até o século XV, aí por volta de 1500. E a última palavra é a palavra marítima. Marítimo é tudo aquilo que é relativo ao mar ou à navegação pelo mar. Por exemplo, se eu falo que um animal é marinho, significa que esse animal vive no mar, tá? E aí, já estamos chegando no finalzinho, calma aí, falta só um pouquinho, tá? Eu pedi para que vocês destacassem as ideias principais do texto, ou seja, você tinha que dizer do que o texto falava, qual era a principal mensagem, as principais ideias aí que o texto apresentava. Então vamos lá. São basicamente 3 ideias que o texto apresenta. Primeiro, que o processo de formação do país ele foi longo e ele foi difícil, ou seja, não aconteceu do dia para a noite, não foi simples e não foi fácil. Segundo, a conquista e a diplomacia foram as 2 principais estratégias na formação do Brasil, né? Eram estratégias que se complementavam. Algumas vezes, né, nós tínhamos aí a base da força e outras vezes a base do diálogo. E a terceira ideia era que no século XVI, aventurar-se nas viagens ultramarinas era muito interessante, né? E ocorreu graças à evolução das técnicas de navegação. Então, era o início das grandes viagens além-mar. Agora, voltando aí ao conceito de território, né, pessoal? Agora eu vou explicar melhor o que significa a palavra território para a geografia. O território é o espaço controlado por um grupo e que lhe garante a sua subsistência. Então, no território existe algo ali que mantém aquele grupo exercendo poder, exercendo domínio, como vocês disseram. E a apropriação do espaço a partir de uma relação de domínio, principalmente de exercício de poder, né? Essa ocorrência, ela gera o controle e a soberania, presente tanto nas relações locais e nacionais,
Nós podemos dar como exemplo aí o território brasileiro. No território brasileiro, nós temos alguém que exerce o poder. No caso, a nível nacional, nós temos o presidente, no estado os governadores e nas cidades os prefeitos. E esse controle aí, ele tem um contrapeso. Ao mesmo tempo que você pode controlar o território, você também tem que garantir a soberania, proteger que ele seja mantido, né? E para isso nós temos, por exemplo, as Forças Armadas para defender a soberania do nosso país. Penúltima questão. Explique a diferença entre limite e fronteira. Essa é uma questão que confunde muita gente. As pessoas pensam que limite e fronteira são a mesma coisa, mas não são. Vamos ver a diferença? O limite, ele refere-se à linha de divisão imaginária de um território para outro. Por exemplo, o limite entre uma cidade, o limite entre um estado e outro. Enquanto o termo fronteira, né, ele vai se referir a uma zona de contato mais ampla entre dois territórios, geralmente países. Então, eu posso falar que a fronteira é aquela divisão entre dois países e o limite entre estados e municípios. E geralmente na fronteira tem essa faixa aí, né, de contato, onde ocorre muita comunicação e interação social, cultural, econômica e militar. Por último, para a gente finalizar nossa aula, eu pedi para que vocês relatassem as principais alterações do território brasileiro ao longo do tempo. E para poder exemplificar isso melhor, eu coloquei aí 5 mapinhas que mostram muito bem as principais mudanças que ocorreram no Brasil. Então vamos lá. Em 1534, a divisão em capitanias hereditárias, como vocês já viram, né? Dividida em linhas imaginárias, pequenas faixas de terra, que aí desde a capitania de Maranhão até a capitania de Santana, aqui na região sudeste. Passado aí 2 séculos, nós temos a divisão de 1789. Ali vocês já podem observar que nós temos, por exemplo, a divisão em estados como Grão-Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Bahia. Em 1889, aí a gente já está no Brasil República, nós já temos ali o estado do Amazonas, olha só, né? O Grão-Pará foi dividido. O Goiás se mantém, Minas Gerais, Bahia, Piauí. E nós temos ali também o estado de Paraná e Santa Catarina. Observe que o estado de São Paulo foi dividido ali também. Os estados do Nordeste também mudaram. Olha lá, era toda a região de Pernambuco, teve a criação de estados como Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. A penúltima análise aí é do mapa de 1943, onde nós temos quase o Brasil atual, tá? Observa aí que nós temos alguns estados que hoje já não existem mais, como, por exemplo, o estado do Guaporé e o estado de Ponta Porã e de Iguaçu, né? O estado do Mato Grosso do Sul, ocorrem aí na última divisão, de 1990, tá? O estado de Rio Branco também mudou aí, passou a chamar-se estado de Roraima, e o estado de Goiás foi dividido em 1990 entre Tocantins e Goiás, tá? O estado do Paraná incorporou o estado do Iguaçu e Santa Catarina também. Essas são as principais mudanças aí do estado brasileiro. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse exercício e tenham aprendido muito sobre a história e a geografia do nosso Brasil. A gente se vê na próxima correção. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau!